14 diferenças do pensamento de pessoas ricas e pobres. Quando as pessoas falam sobre riqueza e pobreza, muitas vezes consideram isso um lado adquirido. Às vezes é como uma herança de família, mas hoje em dia, muitas vezes não é dada, mas conquistada. É algo que você pode trabalhar, não apenas sonhar. Os psicólogos costumam dizer que a chave para ficar rico está dentro de você e a sua maneira de pensar, o seu estado de espírito. E, nesse vídeo, vou mostrar as principais diferenças entre a mentalidade dos ricos e dos pobres. 14ª diferença. Os ricos veem a oportunidade, os pobres veem o risco. Quando você tem a mentalidade de uma pessoa rica, você verá oportunidades em todos os lugares e em tudo. Ele está confiante em suas habilidades e não tem medo de correr riscos. Você sabe que é assim que avançamos. Se você tiver uma mentalidade ruim, perderá oportunidades devido ao seu foco no risco. Ele está sempre com medo e só faz o que garante um benefício seguro. 13ª. Os ricos investem dinheiro, os pobres gastam dinheiro. Uma das diferenças fundamentais entre essas opiniões é que os pobres são geralmente consumidores. Eles preferem possuir coisas para parecerem mais ricos do que realmente são. Os ricos, por outro lado, sabem que não é importante parecer rico, mas sim ficar rico. Se você quer ser rico, você tem que investir. As pessoas ricas poupam dinheiro não para gastar, mas para investir e aumentar a sua riqueza. 12ª. Os ricos aprendem o tempo todo, os pobres param de aprender depois do treinamento. Os ricos sabem que para ficarem ricos e permanecerem ricos, devem estudar e negligenciar o aprendizado. Isso não significa necessariamente ter vários diplomas universitários. Muitas pessoas ricas abandonaram a escola. Significa aprendizagem ao longo da vida, identificando interesses, pontos fortes e melhorando constantemente. 11ª diferença. Os ricos admiram e elogiam os outros, os pobres criticam. Pessoas com uma mentalidade ruim tendem a se comparar com os outros e muitas vezes criticam para esconder suas próprias deficiências. Pessoas ricas não têm tempo para isso. Eles estão ocupados, lutando pelo autoaperfeiçoamento, cercando-se deliberadamente de pessoas que inspiram conexões significativas e prendem uns com os outros. 10ª diferença. Os ricos agem para atingir objetivos. Os pobres dão desculpas. A mentalidade de riqueza é atingir metas sem razão. Pessoas ricas sabem o que querem e são dispostas a fazer qualquer coisa para consegui-lo. As pessoas pobres tendem a dar desculpas, culpando os outros ou as circunstâncias pelos seus fracassos. 9ª diferença. Os ricos planejam o futuro, os pobres esperam o melhor. Pessoas com mentalidade de riqueza não têm muitas oportunidades. Elas sabem a importância de planejar e moldar proativamente suas próprias vidas. Pessoas com uma mentalidade ruim muitas vezes confiam na sorte e não fazem nenhum esforço para moldar seu próprio destino. 8ª diferença. Os ricos pensam no longo prazo, os pobres pensam no curto prazo. Para atingir seus objetivos, você deve pensar no longo prazo e adiar os prazeres imediatos. Pessoas ricas são boas nisso e investem em si mesmas para obter maiores recompensas no futuro. As pessoas pobres concentram-se mais nas recompensas imediatas e não querem adiar a sua gratificação. 7ª diferença. Os ricos acreditam em si mesmos, os pobres acreditam no destino. Para ter sucesso, acreditar em si mesmo é fundamental. As pessoas ricas atribuem o seu sucesso às suas capacidades e veem o fracasso como uma oportunidade de crescimento. As pessoas pobres tendem a culpar o destino ou a sorte, o que leva a uma atitude derrotista. Pessoas ricas e confiantes trabalham para alcançar os seus objetivos, ao contrário das pessoas pobres deprimidas. 6ª diferença. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Os pobres trabalham pelo seu dinheiro. As pessoas pobres trabalham por dinheiro e as pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. A mentalidade rica vê o dinheiro como um meio para ganhar mais, enquanto a mentalidade pobre vê o dinheiro como um fim em si mesmo. As pessoas ricas investem e geram as suas finanças, enquanto as pessoas pobres trabalham arduamente para ganhar dinheiro.
Quinta diferença: os ricos aproveitam ao máximo seu tempo, os pobres o desperdiçam. Os ricos valorizam o tempo e evitam desperdiçá-lo sabendo que cada segundo conta. Pessoas com mentalidade pobre muitas vezes perdem tempo com atividades desnecessárias. As pessoas ricas são produtivas e focadas, ao contrário das pessoas pobres que procrastinam. Quarta diferença: pessoas ricas são solucionadoras de problemas. Pessoas pobres não solucionam e criam problemas. As pessoas ricas concentram-se em encontrar soluções, enquanto as pessoas pobres concentram-se nos problemas e muitas vezes queixam-se sem agir. Os ricos abordam os desafios com otimismo e oferecem soluções, enquanto os pobres reclamam. Terceira diferença: os ricos aceitam a competição, os pobres ficam desanimados. Os ricos veem a concorrência saudável como uma oportunidade de crescimento. Os pobres muitas vezes veem a concorrência como uma ameaça e perdem oportunidades de aprendizagem. Os ricos entram na competição saudável, os pobres retiram-se da competição. Segunda diferença: as pessoas ricas valorizam relacionamentos significativos. As pessoas pobres pensam o contrário. Os pobres muitas vezes procuram relacionamentos para ganho pessoal e favor em troca. As pessoas ricas valorizam relacionamentos significativos não apenas para ganho material, mas também para crescimento pessoal e relacionamentos autênticos. Os ricos constroem relações significativas. Os pobres perseguem os seus próprios interesses. E a primeira diferença: as pessoas ricas cultivam atitudes positivas. As pessoas pobres cultivam atitudes negativas. Pessoas ricas têm uma atitude positiva e procuram fazer o melhor que podem com o que têm. As pessoas pobres, por sua vez, muitas vezes concentram-se em coisas negativas e queixam-se, o que prejudica o seu futuro. Os ricos otimistas enfrentam desafios com confiança, ao contrário dos pobres pessimistas. Qualquer que seja a sua situação atual, lembre-se de que você pode treinar sua mente para aplicar o pensamento de riqueza. Essas diferenças podem ser praticadas e aperfeiçoadas para alcançar seus sonhos. Vou deixar na descrição alguns livros que podem mudar a sua forma de pensar. Se você gostou da forma de pensar do rico ou do pobre, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vamos continuar explorando juntos temas relevantes e inspiradores. E agora, qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo aqui no nosso canal? Por favor, então, participe e deixe a sua sugestão nos comentários, pois queremos ouvir a sua voz aqui no canal Abundancioso. Nos vemos nos próximos vídeos, onde continuaremos desvendando o mundo com coragem, honestidade e respeito. Obrigado mais uma vez e até lá!